Eu sei que existem muitas pessoas que ainda não começaram a investir o seu dinheiro porque não sabem por onde começar. Essas pessoas se sentem perdidas com tanta informação, tantas siglas e nomes complicados, que portanto não conseguem decidir qual caminho elas devem seguir em relação ao seu dinheiro. E também existe aquele medo frio na barriga, medo de perder o dinheiro, medo de algo desconhecido, que acaba paralisando essas pessoas no que diz respeito às decisões referente ao seu dinheiro. E, portanto, elas não conseguem decidir por qual caminho elas devem seguir. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo com os 3 investimentos para quem está começando no mundo dos investimentos e para quem quer seguir essa jornada rumo à sua independência financeira. Para você que não sabe absolutamente nada sobre investimentos, esses 3 investimentos que eu vou falar são a porta de entrada para esse mundo. Depois desse vídeo não vai ter mais aquela desculpa de que você não investe porque não sabe qual investimento você deve colocar o seu dinheiro. Você só vai ter que escolher entre esses 3 investimentos que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kel, eu sou criadora deste canal Kel Simplifica. Aqui eu falo sobre investimento, sobre mentalidade financeira, com o objetivo de te ajudar a conquistar a sua independência financeira, cuidando do seu dinheiro e investindo de forma segura. E eu quero te pedir só um favor, se você gostar do meu conteúdo, para inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. Quanto mais pessoas curtem, mais o vídeo é compartilhado com as outras pessoas. Então, se você gostar e achar que faz sentido para sua vida, curte, deixa um comentário que eu vou adorar ler, tá bom? Combinado? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu quero que vocês saibam que não existe nenhum investimento totalmente livre de risco. Existem os investimentos menos arriscados e os mais arriscados. E, portanto, para você que é iniciante nesse mundo dos investimentos, é muito melhor você concentrar os seus investimentos num de risco menor, porque isso vai te trazer mais tranquilidade, até que você consiga entender mais sobre esse mundo, conhecer mais o mercado, para poder tomar as decisões referentes aos investimentos mais arriscados. Mas você pode pensar assim, mas claro que eu vou querer escolher um investimento menos arriscado. Para que eu vou arriscar o meu dinheiro se eu tenho a chance de perder? Para te explicar sobre isso, eu quero trazer um conceito para você. É o trilema dos investimentos. Quando a gente fala sobre investimentos, existem 3 variáveis que devem ser levadas em consideração. E que ao escolher uma ou 2 delas, a gente deve abrir mão da outra. O que eu quero dizer com isso? As 3 variáveis mais importantes dos investimentos são a liquidez, que é a rapidez que o seu dinheiro que está investido volta para sua conta, a rentabilidade, que é quanto o seu dinheiro investido vai render, e o risco, que é quão arriscado é aquele investimento. Essas 3 variáveis, elas fazem parte do trilema, ou seja, quando você tem uma liquidez alta nos investimentos, você tem a rentabilidade e risco mais baixos. Quando você tem uma rentabilidade alta, você tem um risco alto e uma liquidez baixa. E quando o seu risco é alto, você tem uma rentabilidade alta e uma liquidez baixa. Então, o risco e a rentabilidade, eles andam na mesma direção. Se um é alto, o outro também é. Se um é baixo, o outro também é. E a liquidez, ela anda em direção oposta. Então, quanto maior o risco e maior a rentabilidade, menor vai ser a liquidez do seu investimento. E quanto menor o risco e menor a rentabilidade, maior vai ser a liquidez do investimento. Então, quando a gente fala de um investimento de risco baixo, a gente terá uma rentabilidade menor e uma liquidez maior. E é esse o investimento para você que está iniciando nessa jornada, um investimento de risco baixo.
E seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai falar aqui desses investimentos menos arriscados, consequentemente uma rentabilidade um pouco menor e uma liquidez maior. E o primeiro investimento que eu vou te falar é o Tesouro Selic. Tesouro é um título emitido pelo governo federal. O governo emite esse título com o objetivo de captar recursos e em troca disso ele te paga uma rentabilidade. E a rentabilidade que ele te paga no Tesouro Selic é justamente a Selic, que é a taxa básica de juros do país. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a taxa básica de juros Selic está a 13,75% ao ano, o que significa que o seu investimento, quando investe no Tesouro Selic, rende também 13,75% ao ano. Há 2 anos atrás, no período pré-pandemia, a Selic estava 2% ao ano. Então, quando você investisse nesse Tesouro Selic, você estaria recebendo uma rentabilidade de 2% ao ano. Significa que hoje a rentabilidade está boa, 13,75% ao ano. O segundo investimento que eu vou te falar é o CDB pós-fixado 100% do CDI. O que significa CDB? Certificado de Depósito Bancário. Do mesmo jeito que o governo emite títulos para se financiar, para captar recurso, o banco também emite. E o título que o banco emite é o CDB. Ele é considerado um investimento mais seguro, por quê? Porque ele conta com uma garantia dos bancos, uma garantia bancária, que é chamada de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, os bancos, quando emitem títulos, ele tem essa garantia. Caso o banco quebre, você é acobertado por essa garantia que é o FGC. Mas tem um adendo aqui que eu quero fazer para você, que eu quero falar para você. O FGC, ele cobre uma garantia de até R$250 mil por CPF e por instituição bancária. É muito importante ficar atenta a esse valor, pois é o limite máximo que você vai receber naquela instituição bancária, caso ela quebre e o seu dinheiro estiver lá. Por isso, é muito importante você diversificar seus investimentos e as instituições bancárias também diferentes. Por quê? Porque aí você não corre o risco de ter o seu dinheiro só naquela instituição e se ele ultrapassar o montante de 250 mil, você corre o risco de ficar sem essa diferença acima. E aqui eu quero fazer uma observação. Esse é um dos motivos que eu sempre recomendo as pessoas a investir através de uma corretora de investimentos, porque lá a gente tem acesso a uma grande variedade de investimentos de diversas instituições financeiras. E isso facilita na hora da gente fazer essa diversificação e o controle dos nossos investimentos. Por exemplo, numa instituição financeira ou num banco, a gente tem acesso apenas a investimentos daquele banco. Então, você não deve ultrapassar naquele banco os 250 mil. Mas se você tem mais do que esse valor, você vai para uma corretora de investimentos, ali você tem acesso a produtos financeiros de várias instituições bancárias, de vários bancos. E isso faz com que você diversifique a sua carteira, não só em produtos financeiros, como também em várias instituições financeiras. Então, quando a gente fala de um CDB, a gente tem ali na corretora CDBs de várias instituições financeiras. E ali a gente escolhe aonde a gente vai colocar e montar a nossa carteira de investimentos. Fechando parênteses, eu vou continuar falando do CDB pós-fixado 100% do CDI. O que significa ser 100% do CDI? Bom, gente, o CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. CDB é Certificado de Depósito Bancário. O CDI, ele é uma taxa
utilizada para transações entre os bancos. Como existe a taxa Selic, existe a taxa CDI. A taxa CDI, ela acompanha a taxa Selic, mas ela é 0,10% abaixo da Selic. Então, se hoje a Selic está 13,75% ao ano, o CDI está 13,65% ao ano, 0,10% a menos que a Selic. Então, quando você pega um investimento que chama CDB, pós-fixado 100% do CDI, é que ele vai render 100% da taxa CDI, que hoje essa taxa está 13,65% ao ano, então 100% do CDI vai render 13,65% ao ano. Quando eu falo com vocês de um CDB pós-fixado 100% de CDI, significa que o mínimo aceitável para um CDB é 100% do CDI, para render ali praticamente perto da Selic. Mas hoje em dia, a gente até encontra no mercado um CDB pós-fixado 105% de CDI, com liquidez diária. Então, por exemplo, 105% de CDI significa 14,33% ao ano, que é acima da Selic. Então, às vezes a gente fala assim, entre um Tesouro Selic e um CDB 100% de CDI, acaba a gente escolhendo o Tesouro, porque ele é mais seguro, né, do que um CDB, porque o Tesouro é do governo, e o governo é a instituição mais segura que a gente tem. Agora, entre um Tesouro Selic e um CDB 105% do CDI, que significa 14,33% ao ano, você já consegue ali escolher. Não, então eu vou arriscar só um pouquinho a mais para deixar no banco, em vez de ser do governo, mas eu vou ter uma rentabilidade um pouco maior. Então, é essas coisas que a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente abre mão um pouquinho do risco, apesar de que o banco ainda tem o FGC, mas a gente vai ter ali uma rentabilidade um pouquinho maior. E o terceiro investimento para você que está iniciando na jornada rumo à independência financeira são os fundos DI. Os fundos DI, eles também são encontrados em instituições financeiras e corretoras. São fundos que seguem alguma referência. Os fundos DI seguem a referência do CDI, ou seja, eles rendem o que um CDI rende. Então, qual que é a diferença dele para os CDBs? Eu vou falar para você. Mas antes de tudo, vocês têm que procurar fundos DI com taxa zero de administração. A gente tem fundos DI com taxas de administração de algum valor, 1%, 5%, 10%, e também tem fundos DI com taxa zero. O que compensa para você são os fundos com taxa zero. E qual que é a vantagem desses fundos em cima dos CDBs? Eu particularmente acho muito mais fácil investir num fundo do que num CDB. Porque os fundos você consegue ali colocar todos os meses o dinheiro naquele mesmo fundo. Então você vai ver naquele mesmo fundo seu e ir aumentando o valor. Já o CDB e também o Tesouro Selic, toda vez que você for fazer um investimento, você vai precisar abrir um novo investimento. Você não consegue investir sempre no mesmo CDB ou no mesmo tesouro. Eu vou aqui abrir uma tela para mostrar para você como que isso funciona para você ver na prática. Então vamos lá, eu entrei aqui na conta da minha corretora, que é a XP, para eu mostrar para vocês sobre esse CDB. Quando a gente vem aqui, ó, produtos, renda fixa, emissão bancária. Ativos disponíveis. Aí aqui aparece todos os ativos disponíveis de renda fixa que tem na corretora, tá? Só que eu vou fazer um filtro aqui, que eu quero só os CDBs pós-fixado, que é o que a gente está conversando, e de liquidez diária. Ele selecionou aqui para mim 52 ativos, tá vendo?
Então eu vou ver aqui, são todos os CDBs que tem na plataforma. Se eu pego um CDB aqui, ó, que rende 102% do CDI, tá vendo? Significa que esse CDB ele vai render 102% do CDI. Se eu for investir nesse CDB, eu vou lá e vou colocar o valor que eu quero investir nele. O mínimo dele, ó, é 1.101,02, tá? Mas eu sei que no banco BMG, você consegue investir no CDB a partir de R$100. Então, se eu coloco aqui e colocar continuar e investir, quando eu for fazer um novo investimento, pode ser que eu não ache esse CDB mais na plataforma. Ou mesmo que ele esteja, ele vai aparecer para mim como um novo investimento. Então, na hora que eu for ver a minha carteira, vai aparecer lá 2 investimentos de CDB. Ele não acumula. Já se eu for, vou voltar aqui para vocês. Eu vou nos fundos agora, para mostrar para você esse fundo DI. Se eu vier aqui em produtos, fundos de investimento, fundos disponíveis. Aí eu vou pegar um fundo DI, como eu estou falando para você. Vou procurar aqui o fundo, quer ver? Busque o fundo. Aí, gente, eu sei que na XP o fundo DI chama Trend DI. Trend DI, tá vendo? Trend DI Simples FIRF. Nos bancos pode estar assim, Fundo Itaú DI, Fundo Bradesco DI, é o fundo DI que tiver no lugar. A aplicação mínima dele, tá vendo que é R$100? A liquidação, ó, é D0. O que significa esse D0? Significa que se eu resgato hoje, ele entra na minha conta hoje. Se fosse D mais 1, se eu resgato hoje, ele entra na minha conta amanhã. Que também é considerado liquidez, tá? De alta liquidez. Acima de D5, que eu já acho uma coisa mais complicada. Agora, para sua reserva de emergência, a gente tem sempre que pensar em D0, tá bom? Então, se eu for investir nesse fundo, eu vou colocar aqui nele, né? Se eu for colocar aqui R$1.000 nele, por exemplo, e confirmar, ele vai... Eu não vou confirmar aqui porque eu não tenho R$1.000 em saldo, tá? Eu tô sem saldo. Mas ele vai para um investimento que chama Fundo Trend DI Simples, que é esse investimento aqui. Se amanhã eu quiser colocar mais R$100, eu procuro ele aqui na plataforma novamente e coloco R$100 nele. Então, ele vai acumular ali os 100 de hoje mais os 100 de amanhã, os R$200. Já no CDB ou no Tesouro Selic, ele não acumula, ele vai abrindo novos produtos. Então, se eu for investir ali R$1.000 esse mês, R$1.000 o mês que vem, ele vai aparecer 2 investimentos. Aqui no fundo, não. Eu coloco R$1.000 esse mês, R$1.000 o mês que vem, ele vai aparecer 2.000 num único investimento. Então, a diferença é essa. Eu acho mais fácil de controlar. Como ele rende o DI, ele fica mais ou menos próximo ao CDI. Só para recapitular, os 3 investimentos que eu falei aqui hoje, que vão fazer sentido nesse seu início da caminhada rumo à sua independência financeira, vão ser o Tesouro Selic, um CDB pós-fixado 100% do CDI ou fundo DI. Lembrando que esse último tem que ter taxa 0 de administração. E a pergunta que não quer calar é, com qual dinheiro, qual que é o valor que eu posso começar a investir nesses investimentos? O Tesouro Selic a partir de R$121. Os CDBs você também consegue a partir de R$100 em determinadas instituições. E um fundo DI também a partir de R$100. Então, se você já tem aquela nota aí guardada na sua carteira ou no banco, não tem mais desculpa. Você já tem os 3 investimentos para você começar. É só você escolher um deles, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha feito diferença na sua vida hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer.
Um beijo e tchau!